Boa noite, agora a gente começa mais uma bancada especial do projeto Mulheres que Inspiram. Eu sou Cristina Pacheco e eu tenho a honra e a felicidade de ter 4 especiais convidadas aqui comigo para a gente falar sobre moda e mercado. Esse é o tema desse nosso programa e eu vou já apresentar, antes de mais nada, as minhas companheiras de bancada de hoje. Vamos lá, né? Vamos começar por esse lado. Silvana Dili, da Sintecal. Roberta Ramos, da Bicalçados, Roberta Plet, da Mercator e a Marina Cyber César, da Fevale. Então, como vocês já estão acompanhando, o projeto Mulheres que Inspiram já começou, já tivemos alguns programas especiais aqui do Estação Hamburgo e ele segue durante essa semana muito especial, alusiva ao mês das mulheres e a tudo que envolve esse tema. A gente amanhã tem o evento do CDL, todos estão convidados, que estaremos então fazendo um evento muito especial com palestras, com conversa, que vai também ao ar aqui na Vale TV. Então vamos lá, a gente quer celebrar o Dia da Mulher, o mês, a Semana da Mulher, e nada mais justo do que a gente conversar com mulheres especiais aqui nessa bancada, que são profissionais exemplares e que desafiam alguns paradigmas e que rompem barreiras e que superam desafios, como todas nós fazemos, né? Cada uma no seu ramo. Gente, vamos começar assim, ó. Eu vou fazer uma provocação com vocês. O Dia da Mulher, dia 8, já passou, mas isso é um assunto que está presente durante todo esse mês de março. Qual é a opinião de vocês sobre esse dia? Porque, não, querendo ou não, ele é uma data que suscita brincadeiras, o dia do homem, o dia da mulher, então não sei o que, precisa, não precisa. A gente sabe que ele surgiu essa data por um evento histórico, né, de muita luta e batalha das mulheres. Como é que vocês veem hoje? Vamos começar aqui pela Marina, né, de cá para lá. Como é que tu vê essa posição e essa necessidade de a gente falar sobre isso? Ao mesmo tempo que é importante falar, porque na história, se a gente não lembra, a gente muitas vezes repete. Então, eu acho essencial o tempo todo a gente ficar... Muitas vezes essas batalhas, elas são permanentes, né? Dito isso, ao mesmo tempo, pena que a gente está em 2019, a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Mas sim, eu acho que qualquer fato histórico ele é essencial para a gente entender, para a gente lembrar, para a gente respeitar, como um todo, né? Então acho que é essencial a gente ficar retomando alguns fatos históricos. Beta, tu que está num ambiente na Mercator, tu lida com feiras, com expositores, com o mercado calçadista e a outra Beta aqui do lado e a Sil também lidam com esse mercado. Ele ainda, apesar de lidar com moda, né, a gente está falando de um mercado ainda bastante masculino, né? Como é que tu tá nesse meio? Porque tu tem uma posição de destaque, uma posição de liderança, lado a lado, normalmente com os homens, né? Exatamente, eu acho que o ramo de feiras, ele antigamente, ele era muito assim, muitos homens trabalhando, muitos representantes, e eu acho que mudou bastante as pessoas que trabalham nas feiras, as próprias recepcionistas, hoje em dia elas estão lá para pagar a universidade, assim, elas trabalham sério, é um trabalho bem bacana. E à medida que tu vai ganhando teu respeito e tu vai te impondo, eu acho que não tem problema nenhum. É um ambiente muito masculino, sim, mas eles me respeitam muito bem, tanto representante como diretor. E eu acho que é a maneira que tu te impõe, a maneira que tu te veste. Então eu adoro estar na época da montagem das feiras, que
todos os montadores, então tu não ouve uma piadinha, eles me respeitam, eu adoro conversar com eles, eu aprendo com eles. Então eu acho que por mais que é um ambiente masculino, sim, mas hoje em dia as mulheres também, várias empresas já sendo comandadas, as próprias diretoras, né, já são mulheres, então é uma mudança que vem acontecendo e eu fico muito feliz em fazer parte desse ambiente masculino que cada vez mais as mulheres já estão inseridas e já estão tomando conta. Deixa eu te perguntar alguns detalhes já. Quantos anos tu tá trabalhando na Mercator, ali junto com isso? E como é que estão as iniciativas já para esse ano? Vocês já tiveram uma feira, quer dizer, já começou na Pauleira, né? Em começo de fevereiro já teve a 40 graus lá no Nordeste. Não é fácil empreender assim, né? Dessa maneira. Eu já estou na Mercator há 15 anos e a gente já teve a 40 graus em João Pessoa, que antes ela era em Natal e a gente acabou mudando o local. E foi uma feira muito boa, ela realmente estava uma feira 40 graus, que estava muito quente lá. Já aproveito para dizer que ano que vem já estamos indo para o ambiente climatizado, que vai ser muito bom. E agora os preparativos são todos para o SIC, que vai ser de 20 a 22 de maio, com certeza vai ser a nossa maior feira. Hoje praticamente a gente não tem mais espaço para vender, então isso é um problema que a gente está tentando resolver. E a gente acredita que esse ano vai ser um ano muito com grandes expectativas, principalmente a partir do segundo semestre. Ainda mais se a reforma for aprovada, que a gente precisa disso, então os fabricantes eles estão muito ansiosos por isso, que daí vem vir mais investidores, mas em termos de mercado a gente está muito contente, que eu acho que é fruto de muito trabalho, que quando todos diziam que como é que tu vai fazer, eu trabalho com meu pai, que é o diretor da empresa, eu tenho maior orgulho dele, e quando todos diziam, mas tu é louco, como é que tu vai fazer uma feira em Gramado, né, e tudo mais, e hoje eu fico muito contente que ele em vida, ele está conseguindo ver esse fruto de tudo que ele conquistou, o que ele remou, onde todos diziam que não ia dar certo, ele foi lá e fez. Então esse é o meu maior orgulho, que ele em vida conseguiu ver o sonho da vida dele se tornar realidade. E virou o teu projeto de vida também, né? Virou, nossa, eu sou apaixonada por trabalhar com feiras, eu acho que as gurias vão concordar comigo, que trabalhar com evento em feira ele é muito gratificante, porque tu nunca sabe o que vai acontecer. E tu tá à véspera da feira, acontece alguma coisa, tu tem que saber contornar e ao mesmo tempo a gente não pode surtar, tem que pensa, calma, e a gente sempre encontra uma saída, por mais que aquela saída de repente não é a melhor opção, mas diante do que a gente tem para resolver, é o melhor que a gente pode fazer. Então eu sou apaixonada, eu acho que é um vício que eu não consigo imaginar trabalhando em outra área, aquela adrenalina, aquela emoção, e eu sou uma pessoa que no primeiro dia de feira, que é um dia geralmente que acontece assim a maioria dos problemas com expositores e tudo mais, eu gosto de receber as reclamações dessas pessoas, das críticas, e tentar resolver à medida do possível. Acho que a Silvana me entende bem como é que no Inspira Mais também, mas eu gosto de tentar resolver e pergunta assim, o que tu faz lá dentro? Olha, é difícil explicar porque eu faço de tudo. Se precisar recolher o lixo na feira, um dia eu estava na feira e estava com uma pessoa, ela disse, não, mas por que tu vai pegar um lixo aqui? Ué, mas qual é o problema? Não, mas tem o pessoal da limpeza. Olha, realmente tu não me conhece, porque se eu não puder pegar um lixo da feira, ou então tá com a tia da limpeza, eu adoro, é um vício que acabou vindo essa herança do meu pai e tenho certeza que está fazendo um ótimo trabalho. E eu acompanhei a Beta, né, no primeiro dia da 40 graus, e que são as primeiras horas de montagem, né? A Roberta também monta, e é a parte que é mais crítica, porque todo mundo quer uma necessidade, tem que ser na hora. E daí eu olhei pra ela e vi assim, aquela calma, eu disse, nossa, né? Ela tem experiência, porque realmente... E daí a gente falando, né, na semana do Dia da Mulher, eu acho que tem coisas também, né, que só as mulheres às vezes conseguem fazer, que é essa calma, essa tranquilidade. Às vezes o expositor só quer uma palavra, só assim, olha, eu vou resolver. E daí eu acho que isso, assim, as mulheres são bem preparadas para essas situações. É uma inteligência emocional diferente, isso, uma né, inteligência emocional. Mas tu falou que a Beta tem experiência. Há quantos anos tu já tá nesse mercado? Olha... Não começou ontem também, não, né? eu tô há 18 anos na Sintecal. Mais, ó. Comecei lá como estagiária, trabalhando com sistema de informações, mas em 6 meses já fiz a minha primeira feira, que foi a FIMEC,
né? Então a gente realmente, assim, eu acho que é quase que nem um programa ao vivo, né? Porque vão aparecendo situações durante uma feira e tu tem que saber resolver, tem que buscar alternativas, então é bastante tempo. E agora 10 anos que eu faço o Inspira Mais, né? O Inspira Mais está comemorando 10 anos agora em junho. E também é um grande desafio, né? Quando a gente pensou que eu comecei na Sintecal, tinha 8 funcionários. E agora a gente fazer uma feira, né? Também um desafio. Nossa, vocês vão fazer feira em São Paulo, que nem a Roberta falou, né? A Beta disse em Gramado, né? Todo mundo faz feira em Novo Hamburgo, né? Foi bem desafiador, assim. Mas a gente tem uma mulher também no comando da Sintecal, que Verdade, é a Ilse. e que é uma das poucas lideranças assim que estão lá na frente. Eu sempre tenho essa imagem que a gente vê nos eventos do calçado, né? Que a gente acompanha muito. Aquela imagem institucional das aberturas dos eventos, que é aquela bancada, aquela Masculina. mesa cheia de Sim. homens. Aconteceu, inclusive, uma situação de uma bancada cheia de homens que caiu em algum momento num Dia da Mulher, e os homens falaram sobre isso. E falaram de uma maneira tão esquisita e do tipo assim, ah, não, porque as mulheres... Só que nenhuma delas estava ali. Então, eu acho que ainda faltam... a gente tem um caminho ainda, né, a conquistar. E tu tem esse exemplo da Ilse Guimarães à frente da Tenho. Sintecal, que A gente fala que é quase uma que é associação brilhante, né? feminina, né? Porque as mulheres lá predominam, a gente tem 4 funcionários, né? Homens, o resto é tudo, são mulheres. E realmente acho que a Ilse é um exemplo, assim, né, de força no setor. Também tem essa imagem quando a gente vai nas aberturas de eventos e seminários, geralmente ela é a única mulher que está presente, né? Então é ainda um público muito masculino. E a gente tem, acho que, esse desafio, né? Eu me sinto bem à vontade também de trabalhar nesse setor. A gente, nas feiras também, acho que já evoluiu muito, né? Nesses 18 anos, a gente vinha aquela questão um pouco, até às vezes, né, machista, né? Nesses eventos, mas eu consigo lidar bem também com montadores, com tudo. E acho que a mulher está ganhando um espaço também nessa área. com certeza. E a Roberta Ramos, na Bicalçados, extrapolou e não faz só as feiras no Brasil, ela roda o mundo. Roda o mundo. Itália, China, acho Rússia. que vários passaportes impressos já e folhas esgotadas, carimbadas, né, Beta? É verdade, é uma experiência internacional, agora completando 12 anos, dia 1º de março, na Bicalçados, e correndo o mundo desde que eu entrei. Os primeiros desafios lá foi Itália e Alemanha, logo no início do meu trabalho. E é um desafio muito interessante, porque eu acho que a gente precisa ser forte, demonstrar e se impor, e impor nosso trabalho, ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa ter um cuidado para não se utilizar de ferramentas masculinas, né? E manter o olhar feminino, manter o olhar amoroso que a mulher tem, a flexibilidade que a gente tem, o poder de adaptabilidade que a mulher, eu acho que tem mais que o homem. E às vezes a gente acaba entrando na briga ali com a violência masculina para se impor de uma forma que talvez não seja a nossa. E eu acho que internacionalmente eu já passei por situações em que isso teve que acontecer, em que eu tive que mostrar o meu valor ali por ser mulher em diversos países. E algumas culturas são mais machistas ainda do que a nossa, né? Que também é uma cultura machista. Mas a China é um exemplo, a Rússia é um país muito machista. A Índia, né, Beto? A Índia eu nunca fui, eu não conheço. A Índia é Mas impressionante, também... tem reuniões assim que eu, como a Sintecal, assim, tu não consegue entrar sem ter a presença de uma pessoa, mas, né, um homem na reunião, e eles chegam na fábrica, assim, a não olhar no teu olho em respeito, é uma coisa cultural, né? Eu acho que a Beta... O mercado árabe também, né, o Oriente Médio, a gente... É um desafio, assim, trabalhar com eles, a gente não teve experiências como ruins. ultrapassar esse tipo de obstáculo? Eu acho que a primeira atitude que a gente precisa tomar, assim, é olhar para isso com empatia e tentar entender o que fez com que essa cultura se estabelecesse, o que aconteceu essa nesse cultura, país. né? E até entender, porque assim, eu quando fui pela primeira vez para o Oriente Médio, eu fui com muito receio, assim, até com certo medo. E quando eu cheguei lá, eu entendi que aquilo que para mim é ofensivo com relação à mulher, das mulheres de burca, para elas é um orgulho imenso. As meninas aguardam ansiosamente a idade de poder colocar o lenço na cabeça. Então a gente precisa também de um olhar empático para entender o contexto, e aí sim a gente consegue perceber como se inserir melhor e como se sobressair nesse ambiente, nesse contexto, né?
Mas existem algumas sociedades assim, que apesar, tirando fora a questão cultural, em alguns costumes a mulher ainda fica para trás, não pode, nos países árabes, há pouco tempo as mulheres ganharam o direito de dirigir, né, não podiam nem dirigir, em alguns lugares não podem votar, então ainda tem alguma coisa aí a ser conquistada, até praticar né? esportes, né, entrar em competições internacionais também, elas não podiam e agora estão conseguindo já. Não, tem muito ainda, eu acho, pra explorar, pra gente conquistar. Mas, de novo, assim, eu acho que com relação ao árabe é importante a gente entender que, sim, existem as militantes e que se destacam, que estão fazendo um trabalho excepcional, trazendo, assim, as dificuldades dessa cultura para aquelas mulheres que entendem aquilo como ofensivo, mas que existe um número considerável de mulheres que entende que aquilo é ok, que é um orgulho para elas e que tá bom assim, né? Então, que bom pra mim que a gente não vive nessa cultura, que a gente tem os direitos, né, de fazer o que quiser, ainda que às vezes a gente se sinta meio amedrontada de fazer exatamente aquilo que a gente quer, né? Mas, enfim, acho que são culturas, acho que quando a gente olha com empatia, a gente consegue entender e consegue se posicionar de uma forma melhor. Quando a gente fala de cultura, né, eu sempre penso a Marina estuda muito, né, essa questão dos movimentos culturais. Como é que tu vê hoje o machismo, o feminismo na nossa cultura aqui? E que impacta na nossa vida, no nosso mercado? Eu acho que a gente está em evolução, assim. Eu acho que o que vai salvar o mundo é o conhecimento, para tudo, né, em qualquer área, em qualquer ambiente. Então, a partir do momento que tu entende que tu quer um ambiente, que tu quer um mercado, que tu quer criar os seus filhos de uma maneira igual, não tem o porquê não ser feminista, por exemplo. Só que eu acho que a gente está num debate em que algumas palavras elas estão tomando uma direção um pouco, enfim, diferentes do que de fato são os conceitos, né? E aí daqui a pouco tá direcionando para uma maneira que não é para ser. Mas o feminismo é um exemplo, né? Total, tem algumas pessoas que se sentem até ofendidas, né? Quando na realidade é simplesmente, olha, é cada um, né? Na sua paz, no seu direito, na sua... como maneira geral, assim, de respeito, de igualdade, enfim. Não teria o porquê a gente não querer isso. A não ser que tu tenha medo de perder os seus próprios privilégios, né? Que daí a igualdade, ela soa como algo opressivo. Fora isso... então sim, eu acho que a gente está em grandes debates, o que eu acho saudável. Invariavelmente cria algumas tensões, o que também faz parte, né, desses movimentos sociais. Então eu acho que a gente está num processo de idas e vindas, mas cada vez mais querendo entender isso. Então eu acho importante, assim, mesmo que crie alguns desconfortos, eu acho que faz parte. Eu ouvi numa palestra que eu assisti no ano passado, agora eu não vou me recordar qual é o nome da palestrante, mas ela falou sobre um conceito de feminismo muito interessante. Ela disse assim, pra mim, conceito de feminismo é a ideia absurda de que mulheres também são gente. E isso pra mim foi muito marcante, porque a gente tenta definir isso, né, e conceitualizar e filosofar, e na verdade é só isso, de que todos temos os mesmos direitos e é mais a mesma simples do que liberdade. parece. É mais simples do que parece. A gente que problematizou na história isso. Existe um termo, outro dia eu estava fazendo uma matéria para uma publicação, e aí eu queria escrever sobre sororidade, aí eu comecei a pesquisar, e essa palavra, por incrível que pareça, ela não existe no dicionário, os dicionários tradicionais da língua portuguesa ainda não consta essa palavra. Se for olhar no Aurélio, no Wise, enfim, Michaelis, não existe essa palavra ainda impressa no dicionário. E eu inclusive encontrei uma entrevista de um linguista que cataloga as palavras, e ele disse que só quando as palavras são muito relevantes e necessárias elas entram no dicionário. E aí eu fiquei pensando, né, que absurdo é isso, porque a sororidade, ela vem daquele radical soror, né, que seria as irmãs, é como se fosse a fraternidade entre as mulheres, porque o frater é o irmão, Isso. o irmão masculino. Então, a sororidade seria essa união, entre as mulheres, né? Entre as irmãs mulheres, uma irmandade feminina. O que vocês pensam sobre isso? A gente consegue, hoje em dia, praticar isso? Ou ainda existe essa cultura feminina de julgar e de... né? Mas é que eu acho que essa rivalidade feminina, ela é uma construção machista. Totalmente. Então, então tu começa a entender que na realidade isso nos foi ensinado, né? Nossa, eu me lembro da minha infância, ouvir coisa, a mulher não é amiga de mulher, a gente se veste para outra mulher.
Gente, isso não existe. Então, quando a gente começa a quebrar isso, a gente se dá conta que isso nos foi ensinado desde muito cedo, né? Claro que tem uma questão histórica, que uma vez que os homens sempre tiveram privilégios, isso faz com que a gente tivesse menos recursos. E aí a gente teria, né, que de alguma maneira ter menos possibilidades entre nós. Mas de qualquer forma, igual isso não faz sentido, né? Então por isso que é tão importante a sororidade, para a gente começar a se dar conta que vamos juntar as forças, né? É muito mais fácil e melhor para todo mundo isso. Com certeza. Vocês sentem isso, gurias, nesse sentido assim de apoio, ou às vezes da falta de apoio feminino em algum momento necessário? Já viveram isso? Eu acho que a gente... Concordo muito com o que a Marina falou, porque eu acho que essas coisas acabam se tornando tão internalizadas na gente, por ser uma educação que a gente recebe desde cedo, que a gente não percebe, que a gente não se dá conta. Então, exige uma reeducação e isso dá trabalho, porque a gente precisa estar sempre atenta com aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente está falando, né? Então, acho que, obviamente, que faz sentido essa sororidade, as mulheres precisam se apoiar, se valorizar, se incentivar e se inspirar. Mas isso acho que ainda não é natural na nossa sociedade. A gente ainda não olha ou não atua dessa forma de uma maneira natural. Ela ainda precisa ser racionalizada, tu precisa ainda entender que tu precisa olhar diferente, exercitar esse olhar diferente, mas acho que com a prática a gente consegue mudar isso, mudar isso realmente interno na gente, né, na nossa consciência. Eu acho que é uma mensagem que vem muito assim da criação, né? Concordo, são mensagens que são colocadas, né? Ah, mulher disputa com mulher, né? Mulher geralmente fala de outra mulher, mas eu acredito que a gente, com todos esses movimentos, esteja mudando isso. Quando tu falou assim, tem algum exemplo, também eu não lembro disso, né? De disputa com mulheres, assim, até porque eu trabalho em um ambiente muito feminino, né? Dentro da Sintecal, e acho que é um desafio também para nós a gente trabalhar e levar essas mensagens até para as outras gerações, né? Para as crianças, para as escolas, eu acho que também estão mudando bastante isso. Eu vejo agora, eu tenho um sobrinho que estuda no Pio 12, assim, grupo de futebol feminino. Né? Na minha época era só masculino, que era o futsal, né? Agora já tem um grupo feminino. Então, acho que aos poucos a gente, e acho que através da educação, com certeza, né? Na sala de aula, em casa, que a gente vai começar a plantar essas sementinhas e parar, isso é para menina, isso é para menino. Não, né? Simplificar. Eu acho que é o caminho mais fácil. Bom, falando em mercado, a gente está falando de mercado, de como vocês se movimentam no mercado. Vocês encontram, às vezes, possibilidades diferentes ou, enfim, que se apresentam por serem mulheres ou que vocês encontrem desafios? A gente estava falando antes da questão das viagens, né? Todas vocês viajam muito. Como é que é nesse momento de... abrir mão das coisas, da família, dos amigos, para o homem às vezes é mais fácil porque ele imagina uma retaguarda feminina cuidando da sua casa. Normalmente a sociedade está estruturada em que são as mulheres que seguem mantendo as suas casas. Vocês vão viajar e quando voltam ninguém cuidou, né? Ou sim? Como é que funciona isso? Cris, eu acho assim, que é fundamental assim, para quem viaja bastante, tem um relacionamento, é a parceria que tu tem com a pessoa que tu tá. Tipo, por exemplo, meu marido, tá? Eu já tive pessoas em momentos que me botavam para baixo no sentido que não, aquilo que tu tá falando, de não viaja tanto, não faz isso. E não tem como ficar com uma pessoa assim, até porque eu trabalho, não é que é a minha prioridade, mas faz parte da tua vida. Exatamente, né? É minha prioridade, além de a questão familiar. Mas hoje eu vejo assim, que, por exemplo, o meu marido, ele dá o maior apoio para eu ir viajar. A gente se fala, se comunica sempre, mas sem aquela cobrança, sem aquela pressão. Eu não preciso, tem que ligar a tal hora, tem que fazer isso, que às vezes a mulher se sente, até no escritório tem situações que a pessoa não é tão flexível, e eu noto que tal hora, assim, se tu não vai embora, eu acho que daqui a pouco tem que fazer um FaceTime para mostrar que tu tá no hotel. Então eu fico assim, ela tá passando por isso, mas isso muda, né, aos poucos, ou a pessoa vai amadurecer, ou daqui a pouco não vai ter como ficar junto. Mas acho que a parceria do teu marido é fundamental, ou namorado, ou namorada, isso não vem ao caso, do teu parceiro, que isso sim, tu conseguir ir para uma feira, tu não precisa estar te preocupando se teu marido está gostando ou não tá, se tu vai voltar ele vai estar de cara feia, né? Então isso é fundamental.
E sobre a casa, eu sou uma pessoa que sou bem prática, sou bem tranquila, mas eu acho que o que me dá a base disso é ter um relacionamento saudável, que ele me bota pra cima e me incentiva. E não, tu tá trabalhando, tu tá fazendo 1001 coisa, ainda tem que estar pensando no que teu marido vai estar achando que tu tá fazendo. Aí aquela pressão mental, essa sim, que é a tortura mental, que o companheiro pode fazer o que tu faz, isso pode virar um inferno. Bom, a Beta Plet é casada com o Gonzalo e ele é português, é europeu. Tu acha que tem uma diferença de cultura aí também? Ai, olha, infelizmente eu acho que E ele tem. também te conheceu assim, né? Ele já te pegou numa corrida. Mas eu né? acho que infelizmente sim, ó, porque o que acontece? Eu comecei a sair com ele e ele abriu a porta do carro, que é uma coisa normal, mas que hoje em dia tem homens que não fazem mais isso. Por exemplo, quando eu vou sentar, ele puxa a cadeira. E eu pensei, isso aí tá bom demais pra ser verdade. Alguma hora vai vir, né? Não é possível. Abre a porta do carro, puxa a cadeira e a mentalidade dele, assim, é totalmente diferente. Eu acho que tem muito a ver com o europeu, ou pode ser qualquer outra nacionalidade. E eu noto, assim, que ele tem o maior orgulho, ele e os amigos dele, das esposas que trabalham. Eles são contra as mulheres ficarem só em casa, que elas acham que elas têm que ocupar a cabeça, têm que pensar em produzir, e eu acho que isso aí tem um pouco de diferente. Acho que até a Marina daqui a pouco pode explicar, mas o europeu ele é bem mais aberto, eu acho. E ter até direito, né, buscar uma carreira profissional, né? A gente sabe que isso sempre, daqui a pouco, a mulher tem que cuidar da casa, né? A mulher tem que cuidar dos filhos. Também é uma coisa que foi colocada, né? A criança brinca de casinha, mas eu acho que a mulher tem direito, sim, de ter uma carreira, né, profissional, e até de priorizar se ela quiser, né? Isso, em com detrimento certeza. de uma vida familiar, se for a opção dela, né? Por que não? Mas daí eu acho que já fazendo o link que a Beta tá falando, assim, eu acho que existe sim essa questão da mulher em viagem, daqui a pouco às vezes, né, ter uma pressão, né, do parceiro. E às vezes também no meu caso, que acontece muito assim, aí um sentimento de culpa, que eu acho que a mulher às vezes carrega isso e que o homem lida melhor. Né? Então hoje eu tenho um afilhado que mora comigo, mora com a minha mãe também, e antes eu viajava assim tranquilamente, e agora quando às vezes é no domingo de noite, vem aquela culpa assim, vou deixar ele no domingo. E ele às vezes tá super bem resolvido, vai dormir na casa de um amigo, tá bem, mas eu às vezes tenho aquele sentimento que eu acho que isso é um pouco feminino mais, que é a questão da culpa de deixar. E eu não tenho filhos, eu acho que quando tem filhos, aí de repente pode... Mas aí a gente enfrenta a culpa. A gente faz igual. A gente vai igual. Mas quando tem filhos, aí acaba acontecendo aquelas perguntas que só se faz pra mulher, né? Mas quando tu for viajar, como é que tu vai fazer com os teus filhos? Sim, pros Quem é que homens não pergunta fazem. isso pro homem? A responsabilidade, ela é dividida, ela é dos dois. O homem que ajuda em casa. Como assim ajuda? Como assim ajuda? Casa de quem? Mas ele te ajuda em casa? Sim. Então ainda tem, eu acho que um pouco isso. E, de novo, eu acho que isso também acaba acontecendo de mulheres para mulheres. Às vezes a mulher mesmo pergunta isso para outra mulher sem se dar conta de que ela nunca perguntaria isso para um homem. E agora a gente tem os pets, né, Roberta? Tem os pets também. Então a gente também tem um sentimento de culpa. Ai, o gato e o cachorro. Gente, acho que todo mundo tem, né? A culpa também, assim, de não ir num jantar de família, não só de filhos, né? Não ir num... Perder muitas vezes eu abri mão de aniversário. casamento de amigas, né, em viagens. E uma coisa, assim, que eu achei muito interessante, assim, que eu casei tarde. E daí vem aquelas reuniões de família, os tios, né? Tá, mas e aí? Tu não vai casar e tal? Eu, ai, meu Deus, não tenho nem namorado, vem ele me perguntar sobre isso, né? E daí ele disse assim, não, mas tu deve ter algum problema, porque, nossa, né? Tu é tão querida, bonita, como é que tu não arranja namorado? Eu falei, não, meu problema é o seguinte, que eu queria um cara que trabalhasse, né? Uma pessoa que vem me agregar, né? Tem que ser não no mesmo nível, assim, mas que venha agregar. E aí no meu casamento eu me lembro direitinho que eu falei, porque eu tenho várias amigas, eu acho que vocês também devem ter, que são gurias bonitas, inteligentes, pós-graduada, doutorada, e tem essa pressão da sociedade que se a mulher não é casada, ela tem problema. Agora, tanto que quando eu casei, eu falei, gente tá casando por 3 anos, não me pergunte se eu vou engravidar. Porque sempre tem alguma coisa, sempre uma pergunta né? a mais. E eu acho legal, assim, que nesse relacionamento, acho que por isso que deu certo, eu não mudei nada a minha maneira de ser. Eu fui a Beta que eu sou.
Tanto que eu falei antes pra vocês que eu não cozinho, eu falei assim, ó, eu não sei cozinhar, eu faço um ótimo omelete, tá bom? Pra ti, o teu omelete é o melhor do mundo. Então, acho que isso é importante, assim, também, porque tem muita pressão da sociedade. Nossa, claro. É que tu tem que ter um anel, que tu é casado e, de repente, o casamento é horrível. Então, essa pressão... agora eu vou falar uma coisa, depois que eu casei, mulheres que não davam muito oi pra mim, ou não me deixavam muito estar com ela, mudou por eu ter um marido e não ser uma ameaça. É uma coisa... E vocês devem sentir isso, que é uma coisa ridícula, né? Sim. Então... Mas eu acho que volta aquele conceito da empatia. Quando a gente entende, aqui eu não tô falando no sentido de concordar, mas de fato tentar entender, né? Tá, daqui a pouco é uma educação diferente, ela tá no momento de transição, vamos tentar, né? Daqui a pouco é uma cultura diferente, uma educação que não é nossa. Porque eu acho que a gente tá no momento de transição ainda, né? Não é todo mundo que entende. Ainda mais que a gente mora numa cidade relativamente pequena, a gente está falando em 270 mil habitantes, né? Então ainda é uma cidade pequena. Eu acho que nas cidades, que nem Porto Alegre, São Paulo, né? Ou em outros lugares também fora do país, eu acho que a gente consegue não ter essa... Não é discriminação, né? Mas esse posicionamento assim, mais tradicional, né? De família, do formato da família. E eu noto assim que tem muitos homens assim que infelizmente eles gostam que a mulher esteja em casa e ela seja totalmente dependente dele, que daí ele se sente poderoso. Mas a pessoa pode escolher se quer estar no relacionamento assim ou não. Eu acho que ninguém tem que criticar nem julgar, mas eu escolhi fazer pelo lado profissional, trabalhar, e tive a sorte de ter um parceiro que me apoie, além da família, que eu acho que isso que é importante. Tu tem que estar tranquila para fazer melhor o teu trabalho. Bom, então agora a gente vai para um breve intervalo aqui para tomar um fôlego, tomar uma água, nessa nossa conversa sobre moda e mercado, Estação Hamburgo especial sobre mulheres, e a gente já volta no próximo bloco. E agora vocês ficam com os nossos apoiadores. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Consolidada, Belenziar. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado: mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2. Estamos de volta com o nosso programa especial Estação Hamburgo, Mulheres que Inspiram. Hoje a gente está falando sobre moda e mercado.
Eu sou Cristina Pacheco, com as minhas convidadas aqui, todas especialistas nesse ramo, e a gente está falando sobre trabalho, desafios. Agora vamos falar um pouco sobre moda. A moda é um elemento que acompanha a vida das mulheres, não só muito culturalmente, porque mulheres trabalham com isso, muitas vezes lá nos bastidores, antigamente, desde aquela questão manual, da costura, mas também a moda ajuda a gente a fazer uma expressão da nossa personalidade, e as mulheres sabem, às vezes até melhor que os homens, como usar essas ferramentas. Eu vou voltar para a Marina também, porque eu adoro voltar para a Marina nessas horas desses dilemas. Marina, como a moda pode refletir o momento que a gente vive? E essa questão, a gente fala, aqui no intervalo a gente conversava, né, sobre as mulheres, como elas se vestem, como elas se mostram para a sociedade, o quanto isso indica intenções. O que tu pode nos falar sobre isso? O sinônimo da moda é justamente esse manifesto social, né? A gente muitas vezes cristaliza no sentido de objetos, não que não seja, mas eles são um resultado disso. Todo o vestuário, calçados, acessórios, é muito resultado do que a gente pensa no momento vigente. E é muito difícil a gente avaliar o contexto quando a gente vive nele, né? Mas se a gente for fazer toda a retomada, a gente se dá conta que a gente sempre se veste conforme o que a gente pensa. Então, por isso que por muito tempo a mulher ela ficou o tempo todo, né, fechada, assim, as costelas muitas vezes perfuravam, eles perdiam filhos, elas desmaiavam, e não só espartilho, mas toda essa composição que fazia com que realmente aquele corpo ele era aprisionado. E não era uma questão simplesmente vestível, né, era simbólico, porque de fato a gente estava. E hoje o manifesto ele está se posicionando de uma outra maneira, e aí não é coincidência que a gente está prezando muito conforto, né, em lugares que daqui a pouco exige uma formalidade maior, e a gente está, né, com um tecido que ele é mais confortável, que daqui a pouco não está de salto e está super ok. E alguns anos atrás, não tão tempo atrás, era minimamente estranho isso. Então, e eu acho importante o tempo todo a gente colocar que o que a gente está falando aqui é o poder de escolha. Não são regras, não quer dizer que tu não possa acordar 2 horas antes para se vestir, para se maquiar, para se pentear, mas só se tu realmente vê sentido naquilo. Então, por isso que muitas mulheres hoje, elas se dão conta, olha, quer saber, eu fiquei durante vários anos deixando meu cabelo liso e eu não quero mais. Eu quero ser como ele é, que é crespo. Eu não quero mais me depilar, eu não quero mais... Enfim, são muitas pessoas entendem como regras, na realidade é simplesmente tu se sentir à vontade com aquele corpo. Um dos movimentos que a gente vê que tem tido alguma adesão é a questão dos cabelos, né? Que antigamente era impossível ver as mulheres assumindo seus cabelos brancos, a não ser que tivesse passado dos 80 já. Agora não, eu conheço muitas mulheres que estão com o cabelo todo branco, ou várias mulheres que estão deixando rolar. Então isso também é uma questão cultural que até pouco tempo não se imaginava, né? Exato, ótimo exemplo, exatamente isso. É a ideia de tu realmente se sentir à vontade com aquele reflexo. Indiferente, né? A forma como tu for fazer isso. Então, por isso que eu acho que a gente está num momento muito bacana, assim, de realmente, né, se entender e entender o próximo. Não importa o que tu fizer, não quer dizer que se eu deixar meu cabelo branco, eu vou julgar aquela outra mulher que ela pinta toda semana. É ok, desde que uma não interfira, e homens, enfim. E tu, como professora de moda lá da Fevale, né? Tu dá aula no curso de moda E design. E design. E pós-graduação. E pós-graduação. E como é que os jovens, os alunos têm enxergado esses movimentos? Eles também são agentes de mudança? Total! As aulas mudaram completamente, o que eu acho super saudável, né? Hoje ela é muito mais provocativa. Eu tô há 16 anos e antes as aulas elas eram muito mais semi-prontas. E hoje eu começo, você estava falando de feiras, mas a aula também, eu começo de uma maneira, eu não tenho a menor ideia como é que É um programa ao vivo. É um programa ao vivo. Exato, porque eles trazem muitas coisas. E daqui a pouco são atualidades que a gente vai resolver ali na hora, ou não. Então o bacana é justamente que hoje eles estão muito mais questionadores. E eu acho super ok, assim, eu vejo muitos docentes que têm problema com o celular. Gente, não tem como a gente lutar contra, né? Então eles também estão sempre, né, ali tentando ver se aquilo ali tá atualizado, eles vão me perguntando coisas, eu mesmo pergunto se tá ok. Então eu vejo que as pautas acadêmicas elas são muito mais atualizadas, mais politizadas, não no sentido partidário, mas realmente de sociedade, né? Que é a etimologia, né? Que daí vem, não no sentido partidário, mas realmente de cuidar daquela sociedade.
Então, eu acho que está muito mais dinâmico tudo. Beta, moda. A gente fala de moda feminina, tu lida com feiras e com lançamentos. Tu vê que as indústrias que estão ali participando, e vocês também acompanham muito, né, gurias? Os lançamentos estão acompanhando esse universo, essas necessidades das mulheres. Tu tem tempo e consegue ver o que está sendo lançado? Eu acho que a indústria está vendo sim que não é à toa que o sneaker, né, o tênis vai continuar no inverno, verão, e ele veio para ficar justamente É um bom exemplo disso, do conforto, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Do conforto. Então, quantas empresas, né, elas estão indo pelo lado do conforto, e eu fui esportista a minha vida toda, então para mim, eu continuava usando tênis também, só que agora tem um tênis muito mais bonito e mais confortável para usar, o que é ótimo. Mas eu costumo dizer assim que na feira ali tu vai ter as tendências, né? Que a cor, o salto e vários materiais que estarão na moda conforme a tendência. Só que eu sempre digo assim, ó, que moda pra mim é o que eu me sinto bem, porque não adianta, por exemplo, ter um salto, a tendência vai ser um salto tamanho 10, bico fino, eu não vou usar, eu sou uma mulher alta, então por que eu vou comprar um salto ou um sapato que que é uma tendência que todo mundo vai ter, se eu não vou estar gostando daquilo? Então eu acho que tu tem que comprar aquilo, tu tem que usar aquilo que te faz bem. A mesma coisa a calça flare, que eu acho ela linda nos outros, só que eu não gosto em mim, e todo mundo estava usando, mas eu não vou ser todo mundo. Por que eu vou usar uma coisa em mim que eu não me sinta bem só porque está na moda? Então eu acho que é muito daquilo que com a tua personalidade. Então eu até posso ter um sapato que é a cor, a tendência e tudo mais, mas porque eu vou gostar e tem a ver com o meu estilo, senão eu acho que tu não tem nada a ver, daí tu vai para aquela onda do fast fashion, né, que não tem que ver o que é bom para ti, assim, o que tu te sente bem e confortável. Claro, porque senão tu começa a perder a tua identidade. Moda também é isso, né? Vocês conseguem imaginar eu numa feira com um salto 10? Não, né? Não. A vantagem é que a gente vai te enxergar de longe. Não, eu prefiro sempre o calçado bem, a sapatilha bem flat mesmo, e o tênis veio para ficar, eu adoro, e só prova que a indústria, assim, ela está se adaptando conforme a exigência, essas mudanças que estão acontecendo. E tem amigas minhas que elas não gostam de usar sapato baixo, que elas só usam salto alto, se usam salto baixo, elas ficam com dor nas pernas. Então é aquilo que tu falou, cada um tem que fazer o que é bom para si, aquilo, vou me maquiar, vou acordar antes para fazer, se tu acha que é legal. Pior de tudo, eu acho as pessoas julgarem a maneira de tu isso que eu acho que para mim às vezes é irritante. Ela não tá arrumada, não tá produzida e tudo mais. Já é muita exigência, e daí né? isso que a Silvana falou tem real. Como tu mora numa cidade pequena, de repente assim, tu vai numa padaria, vai num salão de beleza, alguma coisa, dependendo com uma roupa que tu tá, eu não tô nem aí, mas aí te olham tipo, mas quando te atendem, por isso que por isso que numa cidade grande tem as suas vantagens disso, que ninguém tá tão aí pra tua maneira de tu ser. Mas a roupa e o vestuário, ela é esse código, né, que identifica e transmite algumas mensagens. A gente teve há pouco tempo o exemplo de uma parlamentar que foi receber lá a posse com um decote. Ela foi super criticada e ela estava se achando linda, maravilhosa. Ela disse, eu não vou usar essa roupa no Congresso, na bancada, seja onde for. Mas esse é um momento festivo e eu me senti bem assim. Vocês chegaram a acompanhar isso? O que vocês acham desses códigos? Mas não tá, ali não tá bom, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu prefiro não opinar. Difícil essa pergunta, e ela olha pro lado de cá, né? Agora passando a mão pra cá. Eu acho... Não, eu acho, é muito delicado, é um tema delicado. Eu concordo que a gente tem que estar se sentindo bem. Eu acho que ela não deve ser julgada. Mas eu acho que ela precisa olhar para o contexto e entender se aquilo está adequado ao contexto e ainda assim vá fazer com que ela se sinta bem. Mas se ela olhou para o contexto e ela entendeu que aquilo está correto e que ela estava se sentindo bem assim e ela não se sentiu constrangida de estar com um decote tão profundo ou exposto, enfim, bom para ela, né? Seja feliz. Eu acho que às vezes a gente tem que cuidar, né? Acho que sim, a gente tem que se sentir bem com a roupa, né? Cada um veste, né, o que se sente melhor. Mas às vezes tem alguns eventos e protocolos que eles devem ser seguidos, né?
Então, a gente vive em sociedade, então acho que a gente precisa, às vezes, ter um certo cuidado, né? Com algumas roupas, não julgando, mas eu acho que existe, assim, a questão do respeito ao evento, não respeito, mas, assim, tem protocolos que eu acho que ainda hoje em dia são importantes, né? Acho que vai tomar posse de alguma coisa, o presidente ele não pode de qualquer maneira, eu acho que até em respeito ao contexto da situação. Mas será que o presidente, quando apareceu de camisa de futebol e chinelo, foi tão julgado quanto aquela parlamentar de decote? Daí vai a questão que tem a questão de ser, né, uma Dois sociedade pesos machista. e duas medidas, sempre né? assim, 2 pesos e 2 medidas. A mulher, geralmente, né, ela é um pouco mais criticada com a forma de se vestir. A gente tem até alguns casos que falam, nossa, ela não podia estar vestida assim, né? Então, eu acho que isso sim, tem hoje uma discriminação entre o jeito da mulher se vestir do homem. A mulher é muito mais julgada, sempre em qualquer atitude. Até quando ela é vítima de algumas situações, né? Muitas vezes, mas como é que ela pediu, olha a roupa que ela estava usando. Isso é bem perigoso, Isso. né? E até a questão, tipo, o homem tem uma barriguinha sexy, a mulher tem uma barriguinha, né, gorda, não tá bem. A mulher é muito tem cobrada, isso, né? Muito Ela é cobrada muito por tudo. Sim. E querendo ou não, também, se a gente for olhar, as opções para homem em eventos sociais, formais, elas são bem menores do que as opções de mulheres. Então, esse protocolo para homem, ele é bem Sim. definido. Agora, para mulher, ele permite muita interpretação, né? Então, é muito mais difícil, assim, tu entender o que é correto e o que não é. Então, de novo, acho que tem que, dentro daquilo que tu entende como o contexto, se sentir bem. Quando a gente banca aquilo que tá usando, aí eu acho que resolve. Eu acho que ela bancou. Ela bancou, eu ela acho assumiu, eu gostei. Ela foi me bem senti criticada, é mas, isso. né? Mas bancou. Eu banco muito ir para reuniões em Brasília de tênis. Eu vou para reuniões desde antes da moda do sneaker. Vou para Brasília de tênis, tatuagens à mostra, eu vou beta, porque eu acho que é um momento em que o que eu estou indo fazer lá é apresentar o que eu penso, o meu projeto, e não a beta pessoa. Sim. Ô, Beta, mas eu imagino tu ir nessa reunião, tu toda de tailleur, toda de saia, tu não ia ser tu. Não, eu nem ia conseguir apresentar o projeto. Exatamente, é isso que eu acho que é importante. E eu acho que tem uma questão de prioridade da mídia. Porque quando tu começa a se dar conta, assim, quem é essa pessoa, a gente percebe que... Agora eu tô bem generalizando, tá? Muitas vezes pode acontecer, nesse cenário específico, certas atrocidades que nem aparece mais. E aí daqui a pouco um decote, meu Deus, o Brasil todo tá falando. E aí não faz sentido também, né? Aí vira um sensacionalismo, né? Total. Desnecessário. Então acho que é muito importante nós, na condição de consumidores dessa mídia, a gente não dá bola para isso. Porque se existe isso é porque a gente está consumindo, né? A gente alimenta isso também. Então eu acho que é como um todo, assim. Eu tenho muita crítica com relação a essas, é só uma piada, é só no grupinho do WhatsApp, sabe? É só encaminhar. Não é. É uma pessoa que tá ali, sabe? Tem todo um sentimento, tem todo um respeito por trás. Não importa se tu conhece essa pessoa ou não. É que muitas vezes o preconceito, eles são revestidos dessa piada, da Isso, ironia, claro. pra passar batido, né? É. Isso é bem danoso, é muito nocivo, né? Total. Gurias, e mercado de moda? A gente tá falando de moda, de vestuário. A moda é um mercado que a gente vê as mulheres como grandes consumidoras. A Roberta, como uma pessoa que estuda muito isso, tem sempre acesso às pesquisas. Normalmente a gente fala de uma proporção assim do tamanho do mercado de moda feminino de 70% em relação ao masculino e infantil. A que tu atribui esse grande interesse, inclusive das indústrias de estarem alimentando as mulheres, consumindo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A mulher tem muita opção, por isso ela consome muito e o mercado abastece. Ai, Cris, eu tenho uma percepção sobre isso. Talvez a Marina possa fundamentar isso depois, até me dizer se a minha percepção é correta ou não. Mas a minha percepção é de que a gente consome muito mais porque a gente sofre essa pressão da sociedade por estar mais bonita, por ter mais roupa, por não repetir roupa, por ter sapato, por estar sempre montada, produzida. E ao mesmo tempo eu acho que é interessante olhar, e no início do programa a gente falou sobre os palcos de eventos calçadistas e ter lá uma bancada de homem, né? É um setor que produz essencialmente calçados femininos, que foca nas mulheres como consumidoras, que tem uma mão de obra feminina grande nas empresas, né? Especialmente ali na parte de costura,
mas que normalmente são calçados desenhados por homens de empresas dirigidas por homens. Então, assim, qual é o sentido disso? Que moda é essa que está chegando para as mulheres? É a moda que as mulheres querem ou é uma moda que nos está sendo imposta? Então, não sei, eu tenho essa percepção de que, de novo, a gente acaba sendo induzido a comprar por pressão, porque é a tendência, porque aquilo está vindo de fora, porque mesmo os grandes estilistas, a maioria dos internacionais são homens, produzindo roupas e calçados femininos. E tem uma questão de criação também, né? Se a gente vai ver as crianças também, o menino tem aquela coisa, coloca só um calção e tá bom. E a menina também, nossa, não, né? Eu lembro minha mãe, não repete roupa, e tem que botar topinho. E daí se a gente falar da outra indústria, que é a indústria dos cosméticos, né? Que é enorme. Eu acho que tudo meio que é preparado, assim, para as mulheres terem esse desejo Consumirem de mais. consumo, né? Não é só ali na parte de roupa e calçado, mas olha que a indústria, né, de cosméticos enorme que tem. O Brasil é o quê? O segundo país, depois do Japão, acho que consome, terceiro país, mais consome cosméticos. Então, assim, eu acho que tem uma questão também cultural ali da mulher e dela, né, uma mulher, ela tem que às vezes, geralmente, né, tem que se maquiar, tem aquela obrigação que aos poucos a gente tá não sendo obrigada, né, a ter que trabalhar tudo isso. Claro, porque se a gente fala assim, mas o homem ele fica bem sem maquiagem. Só que isso é cultural, completamente, né? O homem tem as mesmas manchas na pele, ele tem, a as mesma mesmas oleosidade, rugas, as mesmas falhas. Claro. Se a gente tivesse nascido num lugar, vamos pegar um mundo paralelo, onde fosse inverso, a gente iria naturalizar aquilo, né? E aí estaria a gente cobrando isso deles. Então a gente nasce nesse mundo, ele já está pronto. Toda a cultura material ela já está estabelecida ali. Então por isso que é muito difícil a gente tentar se ver na terceira pessoa, né? E conseguir enxergar de fato, mas o que eu estou fazendo? Né? Quem é que está me cobrando? Eu estou fazendo para quem isso? É que eu já comentei em outras ocasiões sobre um filme que me chamou muita atenção, que é exatamente isso. É um filme que tem na Netflix, é um filme francês chamado Não Sou um Homem Fácil. Eu ia comentar sobre esse filme agora. E ele é uma comédia, então, claro que ele cai naquela coisa assim de fazer uma comédia de costumes, mas é muito interessante a observação, porque é um universo invertido em que as mulheres estão no poder, as mulheres dominam e os homens passam pelas situações que atualmente as mulheres passam. Eles usam roupa curta, eles precisam andar depilados. E é desconfortável, né? Pra nós mulheres olhar é desconfortável aquele filme. Sim, e tu pensa, meu Deus, coitado. Só que por que ninguém pensa, coitada das mulheres? Exato. Olha tudo que ele precisa fazer. Tem uma cena que é muito engraçada, que elas estão no poder, né? As mulheres estão no poder nesse filme, elas que dominam tudo. Então elas estão indo para entrando na sede do governo, alguma coisa, e os masculistas, que são os homens, que seriam as feministas, né? Eles estão lá lutando pelos direitos dos homens, e eles vão lá pra frente com cartazes e com tal. E aí elas passam por eles com uma cara totalmente assim de desdém e falam, escuta, não tem louça pra lavar. Sim. É interessante, né? É exatamente o universo Exato, invertido. E vale como um exercício, né, de imaginação. Exatamente. Porque não é de hoje que a gente está falando, né? Isso antes de Cristo já acontecia. Quando a gente for estudar, todos os filósofos, todos os líderes políticos, todos os artistas, quanto mais para trás tu vai, mais tu vê que é só homens. Aí tu pensa, mas só eles que pensavam, só eles que criavam? Claro que não. Só que eles tinham mais possibilidades, eles tinham mais direitos, eles já tinham aquilo ali pronto, né? Se tu nascia homem, então tu já tinha estabelecido já todo aquele universo. Hoje a gente começa a resgatar algumas histórias de perceber assim, alguns líderes que na verdade quem fazia era a mulher, só que daí quem assinava era o homem. Em quantas empresas isso ainda existe hoje, né? Que tem o diretor lá que é o figurão e que é quem assina, mas que o trabalho... tem a mulher que é o braço direito, né? O braço direito. Ou as mulheres, a mulher né? A gente vive hoje um paradoxo, até pegando um pouco do que anda acontecendo na atualidade, na questão das cotas políticas, né? Que tem um pouco isso. A política no Brasil tem encontrado uma dificuldade de preencher essas cotas. A gente teve agora os escândalos das mulheres candidatas laranja, né? Que usaram fundos do dinheiro, mas no fim elas nem estavam aí. O que será que acontece? Falta para as mulheres oportunidade é cultural ou a mulher não está afim de poder? O que vocês pensam sobre isso? Porque as mulheres, na política, por exemplo, a gente até
tem nesse projeto As Mulheres que Inspiram uma bancada de prefeitas, o que eu acho louvável, uma circunstância aqui no Vale dos Sinos, a gente ter essas lideranças mulheres, realmente é alguma coisa a ser admirada, mas é uma exceção, né? As mulheres realmente, elas não conseguem preencher nem essa cota dos 30% que a lei sugere, enfim. É que eu acho que não tem uma resposta única para isso. Eu acho que tu tem que ser incentivada, tu tem que ter um ambiente, tu tem que ter interesse, tu tem que conseguir buscar. São vários fatores que, na maioria do planeta como um todo, para o homem facilita, mesmo que a gente não enxergue isso. Então é tudo, assim, é tu já querer estar nisso, porque não são todas as mulheres que sentem a vontade numa liderança. Daqui a pouco, aquilo que as gurias falaram, assim, sentimento de culpa, ou tu consegue atingir, aí tu chega lá, o mercado ele não te facilita, aí tu acaba desistindo. Acho que são vários fatores, assim, desde a tua educação até o mercado. Até porque às vezes no meio dessa trajetória a mulher tem a maternidade ali no meio, que querendo ou não vai interromper, vai ser algum momento que vai precisar uma dedicação, né? Porque eu isso acho que também... um pouco na política também é isso, né? A gente sabe que tem profissões que às vezes tu tem que fazer né, o que é o saudável, tu fazer um equilíbrio entre família, trabalho e estudo, mas a gente sabe que na prática é muito difícil ter esse equilíbrio, né? E tem profissões que realmente exigem quase que 80% do tempo de uma pessoa, não é mulher, não é homem, mas existe, e daí eu acho que isso na política, com a questão que tu falou agora, que da maternidade, do construir família, a pessoa acaba fazendo uma avaliação, né? Nesse caso, a mulher, né? Olha, vou 80% me dedicar ao trabalho, sendo que eu tenho um segundo plano de também ter uma família. E também tem profissões que tem a questão que também cultural, né? Que nem a gente vê assim, professoras, né? Uma profissão que geralmente, então, teve ali uma cultura de ter mais professoras, né? Claro, mulheres. E tem outras profissões que não engenharia, que é mais masculino, mas que a gente pode trabalhar com o tempo essa questão cultural. Eu acho que a política é um dos casos. Mas vocês não percebem que quando no mercado, quando tem uma área que ela é mais feminina, aí eu sempre vou, né, historicamente, porque a gente não nasceu, né, o mundo não nasceu agora, né, a gente é resquício de tudo. São áreas que eram colocadas mais em segundo plano. Então, bom, tu não era médica, tá, eu te deixo ser enfermeira. Sim. Né? Tu não era o mestre, tá, eu te deixo ser professora. E assim a gente vai indo, né, tá, tu não pode ser piloto, mas tudo bem. Tu pode ser comissária. Verdade. E assim vai indo. Tu não pode estar na bancada, tá, mas tu pode apresentar ali o tempo. E assim a gente vai indo, né, é sempre ali, tu não é o diretor, mas tu é ali a secretária que vai cuidar. Então, por isso que hoje a gente tá começando, né, parece que não, mas a gente ainda tem muito a caminhar. O próprio representante comercial, que ele é muito importante, que querendo ou não, ele está levando os produtos, né, para o varejo, a maioria é homem. Por quê? Porque para eles agora está muito mais fácil, que está mais digital, só que tu tem que pegar teu carro, tu tem que pegar a estrada, tu às vezes tu fica 10, 15 dias viajando, e para uma mulher, isso é a única parte que eu tenho, que eu dá um pouquinho medo, assim, confesso, por exemplo, assim, ir de Jaú para Birigui, eu ter que ir dirigindo, sabe, eu sozinha. Furou um pneu, não sabia trocar. Isso é a única parte que eu acho um pouquinho mais complicado, não é nem no avião, é mais ali tu dirigir, acontecer alguma coisa e não ter a presença de um homem ali, não para trocar o pneu, mas para ter alguém para trocar o pneu. Porque tem coisas que o homem pode fazer para trocar o pneu. Mas ali parece que tendo um homem ali, tu te sente um pouco mais seguro do que tá uma mulher. Ali é a única parte que eu tenho medo quando eu tenho que dirigir sozinha. Mas é porque a gente ainda se sente inseguras como mulher, né? A gente não sente a segurança Brasil, que o homem sente. Claro, não tem tem sinal, às vezes, celular nas se estradas, fosse em outro, né? se fosse em outro país. E tu tocou num ponto bem segurança. importante mesmo. Eu acho que às vezes pra mulher é difícil ficar 15 dias fora. Pega os representantes, né? Geralmente é público masculino. Porque eu acho que é muito em função disso, de pegar a estrada e viajar pelo medo. Também o Brasil, infelizmente, está passando por um momento que a gente tem medo muito, né, de tudo. Nessa questão da segurança. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. É porque de fato, né, a mulher ela tá mais segura se tem um homem do lado. O que é péssimo, né, esse dado. Tanto é que tem muitos, daqui a pouco assim, o pai, o marido, o filho que jamais viu aquela mãe, aquela mulher, enfim, ser assediada. Mas isso acontece diariamente. Só que quando ele tá do lado isso não acontece, na cabeça dele isso nunca aconteceu. Então, quando tu tá sozinha, tu é assediada. Toda mulher sabe disso.
Mas se tu tá daqui a pouco com teu namorado, com o irmão que for, aquilo ali não acontece mais. Daí a gente vê. Meninas, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu quero pedir que cada uma de vocês dê uma breve palavra final, uma despedida aqui da nossa bancada, que foi tão bacana, uma conversa que foi rápida e muito interessante, porque vocês são mulheres que inspiram. Então, como vocês se enxergam nessa posição? Eu queria uma palavrinha de cada uma de vocês, na sua posição pessoal, profissional, nessa semana tão importante que a gente está tendo aqui de bancadas femininas. Vamos começar por esse lado agora, da Silvia. As palavras finais, Silvana Dili. Não, acho que queria deixar um recado, assim, né? Já que a gente está numa semana de comemorações, onde as mulheres, né, tentam um espaço delas acreditarem, né, em si mesmo. Eu acho que a mulher tem uma força enorme, né? A mulher, nossa, ela é geradora, se for ver, da vida, né? Então, eu acho que a mulher tem que acreditar em tudo que ela quiser. Eu tenho certeza que ela vai conseguir. E a gente tem que é uma luta constante. Eu quero agradecer o convite, adorei fazer parte, gosto muito das gurias que participaram, fiquei bem feliz quando soube do grupo. Eu gosto muito de dizer que eu hackei a Bicalçados por dentro. Eu acho que tanto no sentido mulher, num setor machista ainda, numa cidade alemã, eu acho que é delicioso esse processo. Então eu gostaria de fazer o convite para que mais mulheres hackeiem por dentro as suas empresas, seus grupos, seus negócios. Isso significa ir galgando ali seu espaço sem fazer muito auê, sem perceber, quando viu já tá lá. Isso é muito gostoso quando as pessoas percebem como é que ela chegou ali, de onde é que ela veio, assim. Então fica o convite, façam esse caminho, que é um caminho muito prazeroso, muito gostoso. Também queria agradecer, acho que o bate-papo foi ótimo, trocar experiências. E eu acho que na vida, assim, tu não pode nem ser 8 ou 80. Então aquela mulher, ela não precisa pensar, ela tem condições de trabalhar, ela tem condições de ter o ambiente familiar dela, ela vai ter vida trabalhando. E eu acho que para mim o trabalho tu tem que ocupar a cabeça, tu tem que gostar daquilo que tu faz, e eu só incentivo a mulher cada vez mais trabalhar e ir por ela mesma, naquilo que ela tem vontade de fazer, para não ficar, se não, a pessoa não incentiva e tudo mais, que eu acho que cada vez mais as mulheres, pela nossa sensibilidade, por saber lidar com situações, as mulheres vão cada vez comandar mais. Também agradecer o espaço, é sempre muito bom esse tipo de conversa. E de fato, assim, buscar um ambiente harmônico, tanto na educação dos filhos, quanto no mercado, quanto na academia, de uma maneira geral, assim, acho que pra vida, né? Buscar o respeito, indiferente quem é, pra quem é. Gente, eu adorei, espero que todos aí em casa também tenham acompanhado, adorado esse nosso papo, essa semana que ainda continua falando sobre mulheres que inspiram. A gente tem o evento do CDL amanhã, todos estão convidados, e sigam acompanhando a nossa programação aqui na Vale TV, com esse espírito feminino aflorando aí por esses dias. Muito obrigada, minhas companheiras de bancada. Obrigada. Foi muito legal a gente estar aqui hoje conversando sobre isso, e muito obrigada a vocês que acompanharam. Um beijo e até a próxima.